Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então, voltar a falar sobre o Grêmio, ainda com a voz prejudicada, ainda bastante abalado, abatido, porque se você não sabe eu peguei influenza e tô aí passando dias bem difíceis, também por isso não tô fazendo donos da bola para todo mundo que me pergunta. Mas aos pouquinhos eu tento aqui comunicar com vocês e trazer as últimas da dupla Grenal. Nesse vídeo, a proposta é, como sempre, te deixar bem informado sobre o que Renato disse na sua entrevista coletiva. Eu ouvi toda a entrevista do Renato, o pós-jogo dele, e tem várias pérolas que a gente sabe que o Renato gosta de soltar, e aqui a ideia é te passar todas elas. Bom, gente, a primeira questão é Renato dizendo que pediu para o grupo de jogadores bater palmas para o Soares depois do jogo no vestiário do Mineirão. Porque o Soares estava com muitas dores, não eram dores, ele estava com muitas dores musculares, não era para ter jogado aquela partida, mas que como era um jogo decisivo, era importante ter ele foi para campo e mais do que isso, foi decisivo. Participou, jogou e fez assistência pro gol. Então o Renato pediu essa força, essa moral dos jogadores. Detalhe que o Soares teve 10 dias para se recuperar e mesmo assim ele ainda jogou no sacrifício. A gente não sabe como é que vai ser agora a sequência, se pro final de semana ele vai estar ok e tudo mais, se foi só uma situação muito pontual. O Renato também pediu para dar aquelas respostas que a gente já imaginava que iriam acontecer. Diz que parece que o Grêmio nunca tinha eliminado o Cruzeiro em Belo Horizonte, que algumas pessoas estavam falando que o Grêmio era o adversário mais fraco, ou mais fácil, na verdade, foi a expressão usada aqui pelo Renato, que tinha muita gente dando resultado na partida antes dela acontecer, e que agora ele, Renato, está pedindo mais respeito, não só da imprensa local, ele disse, olha, da imprensa do Brasil todo, um pouco mais de respeito com o Grêmio da imprensa do Brasil inteiro, e é isso que o Renato está pedindo. Então, ele faz aí o seu papel. Para quem não sabe, quando o Renato fala que estavam dizendo que era mais fácil, na verdade foi o comunicador da Rádio 98 de Belo Horizonte, que é muito forte, e lá no programa deles ele analisou os adversários e disse, olha, dos adversários que o Cruzeiro podia pegar, o Grêmio é o menos difícil. Não é o mais fácil, mas é o menos difícil. Esse foi o termo usado pelo comunicador lá, que eu até conheço, o Jota. Mas enfim, o CJ. Mas enfim, o fato é que o Renato não gostou, daí respondeu, faz parte quando ganha. Tá aí, né, faz parte do contexto. Porque é o mesmo Renato que há pouco tempo estava dizendo que não tinha como ganhar nada. E agora a gente tá vendo que, opa, numa dessas, uma Copa do Brasil dá. Mas ele pediu mais respeito da imprensa, principalmente do país, do Brasil inteiro, com o Grêmio por conta disso. Renato também explicou que Cuiabano está sendo titular porque merece, porque é um cara que dá pro Grêmio muita marcação, o Grêmio ganha muita marcação com ele e tem força para jogar, explosão. É um cara que ajuda na defesa e quando precisa sair em velocidade, era algo que, por exemplo, o Cristaldo não daria essas duas valências, né? Explosão e velocidade e também marcação, e ele está sendo titular por conta disso. 3 zagueiros, não tem como garantir se vai ser mantido, por enquanto é esse o jeito de jogar, mas vai depender até da janela de transferências, do que o Renato terá na janela, agora na metade do ano, no dia 13 de julho em diante, tem mais um mês pelo menos, e aí a partir de então o Renato vai saber se ele vai seguir com esse modelo ou se pode modificar para outras questões. Posse ou resultado? Ele disse, olha, eu prefiro ter resultado do que ter posse de bola. O Grêmio não está tendo posse de bola. E se o Grêmio está aprendendo a sofrer na sua visão, se tiver resultado, pode ser sem posse de bola mesmo, não tem problema. Não é isso que ele não vai priorizar a posse de bola, que foi sempre algo que ele gostou, foi sempre algo que foi característico dos seus times, mas não é por isso que agora, especificamente, está vencendo, ele vai mudar, porque, não, só porque o meu time tem que sempre jogar com posse de bola, não é um conceito imutável. Tem um ponto importante que é sobre Kahneman, porque em certo momento o Renato ele faz uma frase já no final dizendo o seguinte, olha, o Kahneman, eu nunca sei quando ele vai terminar a partida. E o Renato não fala isso em tom de crítica, é óbvio que ele elogia o Kahneman, é óbvio que o Kahneman joga uma partidaça, mas é óbvio que tem também a preocupação, e é como disse o Renato, ele é pago para se preocupar quando ninguém tá se preocupando. O Grêmio venceu, tá todo mundo achando que tá tudo maravilhoso, e o Renato vai lá e solta uma dessas, que ele diz assim, ó, o problema do Kahneman é que eu sofro, eu nunca sei quando ele vai terminar uma partida. E ele dá meio que a entender dizendo o seguinte, olha só, não dá pra ser sempre assim, não dá pra ser sempre naquela, sabe, tipo, eu tô ali imaginando, torcendo pra não acontecer uma tragédia,
porque o Kahneman está sempre vivendo no limite. E isso precisa ser ajustado, mas também não foi nada demais, ele também não fez nenhum estardalhaço com respeito a essa questão. Elogiou o árbitro da partida, o Renato gostou da arbitragem, só ficou na bronca com o VAR, porque ele disse que viu e reviu o lance do gol, do segundo gol, o gol do Bitelo, mas que tem uma falta originária no lance com o Cuiabano. Ele disse, olha, eu vi, revi, não pegou e tal, e o problema é o VAR, que condiciona o árbitro, que chama o árbitro já tinha apitado e tudo mais. Então o Renato não estava na bronca com a arbitragem especificamente, mas sim com o VAR na sua entrevista. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.